Bom, aqui é a cerejinha do bolo, aqui é onde você faz a continha, aqui é onde todo mundo fica feliz porque é fácil de fazer. Segunda lei de Newton, também conhecido como a lei da força, é a lei da continha. É onde você brinca e se diverte e não requer prática nem tampouco habilidade. É muito simples. Nesse vídeo, então, a gente continua a ideia do vídeo anterior, certo? Nós temos a primeira lei, que é a lei da inércia, a terceira lei, que é a lei da ação de reação, e agora a gente discute a lei da força, que é a segunda lei. Como assim? O que acontece na segunda lei? Bom, se a gente lembrar, né, que o Sir Isaac Newton, né, conta a historinha aqui, a maçãzinha caiu na cabeça dele e ele descobriu, né, a lei da gravitação, baboseira, groselha. Né. Procure ler a biografia do Newton para você ver o vespeiro que é. É interessante. Mas fica aí de sugestão só. A lei da força, então, ela basicamente o que ela vai tratar? Ela vai falar que o valor da força que atua em um corpo é diretamente proporcional à aceleração que ela produz. E isso é muito intuitivo, porque, vamos lá, se você aplica força em um corpo, e enquanto você estiver aplicando força nesse corpo, você vai estar gerando uma aceleração. Então veja, enquanto você estiver aplicando força no corpo, você estará gerando uma aceleração nele. E o que é a aceleração? Bom, a aceleração, como a gente viu em vídeos anteriores, é a mudança da velocidade. Seja ela aumentando velocidade ou seja ela diminuindo velocidade. Quando varia a velocidade, temos aceleração. Então, necessariamente, toda vez que a gente tiver força, a gente vai ter mudança na velocidade de um corpo. Seja ele zero, e aí quando eu aplico força eu dou velocidade para ele, ou seja ele com alguma velocidade, onde eu posso ou aumentar a velocidade, aplicando força na direção do movimento, ou diminuir a velocidade aplicando força contrário à direção do movimento. Então vê, a primeira lei de Newton está aí, descancarada. Né? Lembra que força aplicada muda o estado de movimento? Segunda lei de Newton. Muito bem, então eu sei que força e aceleração sempre vão estar orientadas desse jeito, porque toda vez que eu aplicar força, eu vou estar gerando aceleração. Show? O que acontece se eu aumentar a força? Mesmo corpo, aumentando a força, eu aumento a aceleração. Por quê? Porque força e aceleração são proporcionais. Se no mesmo corpo, ou seja, na mesma bola, por exemplo, eu chuto, eu aplico uma força, eu gero uma aceleração. Se eu aumentar a força com que eu chuto a bola, eu vou aumentar a aceleração. Se eu diminuir a força com que eu chuto a bola, eu diminuo a aceleração. Simples assim. Tá, mas o enigma do final do vídeo passado? Calma, vamos discutir a respeito. Então, o valor da força é diretamente proporcional à aceleração e isso nos dá uma equação, força igual a massa vezes a aceleração, onde força é medida em Newton, como eu já falei no vídeo anterior, a massa é em quilograma, sempre em quilograma no sistema internacional, e a aceleração metros por segundo ao quadrado. Então, toda vez que você tiver uma multiplicação de quilograma vezes metros por segundo ao quadrado, você pode substituir essa unidade feia pela palavrinha Newton, que é a mesma coisa. Então, quando eu digo que foi aplicado 1 Newton de força, o que eu estou dizendo é que foi aplicado 1 kg metro por segundo ao quadrado. É a mesma coisa. Mas você não vai querer lembrar de tudo isso, então bota Newton como força, tá? Vamos utilizar o Sistema Internacional de Unidades de Medida para medir força. Então, lembrar sempre, para usar Newton, você tem que usar quilograma e metro por segundo ao quadrado, ok? Continuando as nossas argumentações. Se no mesmo corpo eu tenho uma força que gera uma aceleração proporcional e ele faz isso, o que aconteceria se eu aplicasse a mesma força num corpo de massa maior? Se aumentasse a massa, o que aconteceria com a mesma força? O que aconteceria com a aceleração? Bom, se você já tentou empurrar uma bicicleta e conseguiu fazer fácil,
e aplicou a mesma força para tentar empurrar um carro, obviamente você não conseguiu. O que está acontecendo aqui? A força que atua sobre um corpo gera uma aceleração na mesma direção e no mesmo sentido dessa força. Sempre vai ter orientado dessa maneira. Então, força e aceleração vão estar sempre orientados da mesma maneira. Se a força é para a direita, vai para a direita. Se a força é para a esquerda, vai para a esquerda. A aceleração sempre vai estar orientada do mesmo jeito. Agora repare, se você mudar a massa desse corpo, a aceleração vai diminuir sua intensidade, mas continua na mesma orientação. E por que eu estou falando isso? Vocês lembram no final do vídeo anterior que eu disse: a Terra te puxa e você puxa a Terra. Mas por que eu não vejo a Terra subir? Bom, como eu falei, força-peso é o nome que a gente dá para a força com que a Terra puxa a gente para baixo. Em geral, nós somos acelerados a 9,8 metros por segundo ao quadrado, que a gente arredonda para 10 só para facilitar as contas. Então, utiliza 10, mais fácil. Ah, mas não vai ser tão preciso. Você não precisa de precisão, você precisa de compreensão. É diferente. Agora você está no nível de compreensão. Precisão você vai ter lá na faculdade quando estiver projetando coisas. Agora você vai ter compreensão. Então, para facilitar a nossa vida, vamos trabalhar com 10. Então, todas as coisas caem, e quando eu falo isso, eu estou sendo bastante genérico, porque o formato das coisas pode alterar a queda. Basta você pegar duas folhas iguais e amassar numa bolinha e soltar da mesma altura, você vai ver que a bolinha cai primeiro, resistência do ar. Então, se eu eliminar a resistência do ar, se eu fizer criar a condição ideal, todas as coisas caem do mesmo jeito, acelerando do mesmo jeito a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? A gente já fez esse teste, inclusive, na Lua. Tá? Os astronautas, quando da missão Apollo, levaram uma pena e um martelo, e na Lua não tem resistência do ar, eles soltaram as duas coisas e as duas coisas caíram ao mesmo tempo. Tem vídeo na internet, você bota lá, pena e martelo na Lua. Vai cair do mesmo jeito. Aqui na Terra a gente fez uma câmera de vácuo, soltou uma bola de boliche e uma pena. É um vídeo da BBC, bem famosinho também, que você pode procurar na internet, do professor Brian Cox. Tá? Caem com a mesma aceleração. Então as coisas caem com a mesma aceleração, por quê? Porque é a Terra que está puxando todas as coisas. E está puxando por conta da gravidade, que depende do tamanho que a Terra tem pela quantidade de matéria que a Terra tem. Então a Terra é um corpo gigantesco que atrai as coisas na sua superfície com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, quando a Terra me puxa para baixo com essa aceleração, eu vou puxar a Terra, pela terceira lei de Newton, para cima. Só que a massa da Terra é muito maior do que a força de reação que eu estou gerando na Terra. Consegue compreender? Vamos lá, eu tenho 100 kg, preciso emagrecer, normal. Eu tenho 100 kg, então, pela segunda lei de Newton, se a minha massa é 100 e a aceleração da gravidade que me puxa para baixo é de 10 metros por segundo ao quadrado, 100 vezes 10 dá 1000 newton. Então, o meu peso é de 1000 newton. A Terra está me puxando com 1000 newtons de força para baixo. Pela reação, eu estou puxando a Terra com 1000 newtons de força para cima. Só que as forças são iguais. Vamos voltar aqui para a telinha. As forças aqui nas duas maçãs são iguais. Só que a massa de uma maçã é menor que a massa da outra. Logo, a aceleração produzida na maçã mais leve, na que tem menos massa, é maior do que a maçã com mais massa. Então, a aceleração que eu produzo na Terra vai depender da massa da Terra. 1000 newtons de força na massa da Terra não é nada. Não vai deixa eu ver. Deve ter para o primeiro número aparecer de aceleração devem ter 20 ou 19 zeros antes. Faça as contas. Pegue a massa da Terra, pegue a força de 1000 newtons e veja qual é a aceleração produzida. É 1000 dividido por 6 vezes 10 na 23 kg.
vai ser um troço gigantesco, de pequeno. Tá? Uma aceleração imperceptível. Então, por isso a gente não vê a Terra subir. Ok? Mas a ação e a reação estão lá. Então, a segunda lei de Newton nos faz entender que toda vez que a força é aplicada num corpo, tem que ter alguma aceleração. Tá? Ah, mas se tiver forças num corpo e ele permanecer parado, tem aceleração? Bom, eu estou aqui sentado, parado, em frente à câmera, tenho força-peso e aceleração para baixo me segurando no planeta. E eu não estou em movimento. Quer dizer, não estou em movimento nesse referencial, né? Se o referencial for para a Lua ou para o Sol, eu estou em movimento também e você também está. Papos de vídeos anteriores. O que a gente tem que entender é, nas situações que nós vamos estudar, força e aceleração sempre estão orientadas do mesmo jeito, para o mesmo lugar, e podem ou não provocar movimento, porque nós temos as forças em equilíbrio dinâmico, que é essa situação que eu estou aqui. Eu estou sendo pressionado contra o chão com uma aceleração e uma força, que a gente chama de peso, só que o chão está respondendo nesse momento, né, com uma força contrária no meu corpo, e então eu estou em equilíbrio dinâmico, ou seja, as forças resultantes no meu corpo dão zero, mas não são pares ação e reação. Cuidado, porque o meu peso é a ação, a reação é eu puxar a terra para cima, que não é a força normal, porque a força normal tem a ver com o contato entre os corpos. Então você vê que as leis de Newton, elas ocorrem todas ao mesmo tempo. A gente só divide primeira, segunda e terceira para ficar didático, porque ensinar as três ao mesmo tempo seria uma loucura, tá? Esse é o vídeo final das leis de Newton, e se você tiver qualquer dúvida, basta me escrever e entrar em contato e bora fazer exercício, porque é isso que vai fazer a gente ter uma compreensão maior sobre as leis e não só esses vídeos que vocês acabaram de assistir, tá certo? Até a próxima, tchau!